Criptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Chega mais que você tá ouvindo o primeiro episódio do Criptomix. Aqui é a Bruna Aleman. E eu sou o Caco Gredino e olha só, a partir de agora aqui no Criptomix você vai saber de tudo do universo das criptomoedas, vai ficar super informado e hoje a gente vai trazer um tema super interessante. Acho que é o começo de tudo, né, Bruna? Exatamente. De onde vieram? Exatamente. A gente tem que saber, frase, né? Da onde... Lembra desse livro? Lembro, claro. Bom, hoje eu pensei em a gente começar falando sobre dinheiro. Eu acho que é o mais interessante, né? Porque ao invés de trazer qualquer assunto e o pessoal ficar perdido, a gente precisa começar do início. Dá o primeiro passinho de leve, né? Exatamente. Porque, né, a gente está diante também de uma evolução enorme do dinheiro. Então eu vou te contextualizar aqui, tá? Eu trouxe alguns tópicos pra gente conversando. Bate-papo, tá bom, Caco? Vamos nessa. Bate-papo. Eu quero que o pessoal se sinta à vontade aqui de estar conversando com a gente e tá pensando ali também. Estamos na sala de casa debatendo sobre... Eu vejo o balãozinho dos nossos ouvintes aqui pensando. Vamos nessa. Bom, falando sobre dinheiro, é até engraçado porque... Vamos pensar, é uma loucura pensar isso, tá? Eu fiz, por exemplo, um intercâmbio faz 20 anos atrás. Eu sei, eu tenho essa cara de novinha, mas… Faz 20 anos atrás eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Acredita que a minha mãe não tinha essa facilidade, apesar de existir cartão de crédito, mas ainda era um cartão de crédito pré-pago. Internacional, quase ninguém tinha acesso, era uma coisa meio bizarra, assim. E aí acabava, você ficava, mãe. Não tinha telefone pra ligar. O telefone era muito caro. Sim. E o e-mail ainda era aquela época do ICQ, e que você tinha que entrar depois da meia-noite. Que era uma fortuna, porque era mais né? barato. E se alguém tirasse o telefone, caía a internet. Eu sou tão novinha assim, tá, Bruna? Passei por essa época também. E quando eu precisava de dinheiro, acredita, não sabia lidar com dinheiro, 14 anos, acabou o dinheiro em 2 semanas, minha mãe queria me matar. E eu tive que mandar uma carta pra ela mandou o dinheiro no meio de uma revista. Pros Estados Unidos? Pra Alemanha. Pra Alemanha? Demorou o quê? 2 semanas pra chegar o dinheiro? Demorou 2 semanas. E eu tenho os cartões postais que eles estavam viajando, foi final do ano, depois começo do ano. E ela tava viajando pelo Brasil e ela me mandava. E, gente, isso faz 20 anos. Nossa Senhora. E hoje as transações, né, elas são tão rápidas, tão automáticas, elas acontecem do dia pra noite. Sim. E aí surge a criptomoeda que é 24 horas. 24/7, né? Não para. Que loucura. É muito doido isso. É uma loucura. Nossa, mas isso, não devia é? ser uma dificuldade, né? Porque imagina, hoje a gente vive num mundo muito mais moderno, muito, né, com várias facilidades. O digital tá aí, né, ajudando a gente a crescer, a estudar, a trabalhar. Agora, imagina nessa época, se a gente não tivesse passado por toda essa evolução que a gente vai falar aqui no Criptomix, como que seria a nossa vida hoje em dia? Não, papel moeda, assim, a gente vai falar, lógico, de papel moeda, mas pra vocês entenderem, e acho que todo mundo deve estar escutando, falando, deve ter alguma história, assim, há 20 anos atrás. Quer dizer, faz pouquíssimo tempo que a gente teve uma evolução muito grande. E até salto, pra poder né? conseguir acompanhar, né? Mas a gente vai voltar mais ainda. Por quê? Porque o papel moeda, ele, na verdade, ele veio de uma civilização muito antiga. A gente tá falando de 12.000 antes de Cristo. Nossa Senhora. Na verdade, não o papel moeda, mas o conceito que aí sim surgiu o papel moeda. Sim. Né? E aí começou na agricultura. A agricultura é a base de tudo. Eu acho que vocês já escutaram falar. Você já escutou falar do período neolítico? Já escutei falar. E foi onde começou, de fato, a prática da agricultura, né? Porque antigamente os povos eram nômades, então eles se moviam, né, em determinadas regiões para poder ter acesso à água, acesso a alimentos, a frutas, castanhas, animais, caça. Depois eles entenderam e falaram, peraí, acho que se a gente pegar e escolher um cantinho aqui e a gente se organizar como uma sociedade… Pararam de ser nômades, né? Exato, pararam de ser nômades e eles começaram essa prática de cultivar, armazenar, trocar. E aí que a gente vai chegar no começo da relação do dinheiro, né? Exatamente. Porque foi aí que eles começaram a ver também a necessidade de troca, né? Porque dependendo, quando você para num determinado lugar, vamos pensar na agricultura de hoje. Tem terra que você coloca só soja, tem terra que você coloca só cana de açúcar. Você tem um desgaste do solo e você tem um solo para cada coisa. Sim. Né? Então, havia necessidade de
troca. Na verdade, eles sentiram a necessidade de troca. Que não dava pra produzir tudo em um só lugar. E outra que um planta alface e o outro planta o tomate. Um cria porco, o outro galinha. Sim. E aí veio essa necessidade de troca. É muito bacana, né? A gente pensar que coisas que nós utilizamos até hoje, que lógico, também, ainda nos dias de hoje, a agricultura também é um meio de troca. Sim, super importante. E ainda, apesar da gente mensurar com o dinheiro, a saca de soja custa não sei quantos dólares, vamos se dizer, mas ela é um meio de troca entre os países, né? Porque é matéria-prima para vários países. Você já parou para pensar que há 12 mil anos atrás as pessoas faziam isso? E hoje a gente ainda utiliza todas as coisas da agricultura como uma matéria-prima e um meio de troca entre os países. Sim, é um sistema que ele é funcional até hoje, mas imagina nessa época em que as pessoas produziam, né, os seus próprios, geravam o seu trabalho, produziam os seus produtos, e era com isso que eles trocavam na sociedade para poder obter outros bens, outros produtos. Mas imagina que loucura, Bruna, você chega lá, o Conrado produz laranjas, e eu preciso de algodão que a Bruna produz para poder fazer um tecido. Aí eu chego lá, eu quero comprar uma determinada quantidade de algodão, e eu vou na feira, né, ou enfim, no meio da cidade lá pra trocar com a Bruna. Só que eu tenho que levar 50 quilos de laranja pra poder trocar pela quantidade que eu preciso de algodão. Então começa a ficar uma relação que fica inviável, né, você fazer grandes trocas, né, com produtos desse tipo. Porque além deles terem cubagens diferentes, preços diferentes, acabava entrando um pouco no conflito, né? De, minhas 50 laranjas valem 5 quilos do seu algodão. Você fala, não, mas meu algodão vale mais. Quem mensura isso, né? Eu acho que é o principal ponto, quem mensura isso. Porque assim, a humanidade, ela é... Eu adoro estudar essas filosofias humanas, né? Porque tudo tem a ver com as finanças. Todo o nosso emocional, como a gente raciocina, vai recair sobre o dinheiro ou como a gente tem os comportamentos em sociedade no dia a dia. Então assim, pensa... Nisso que você estava trazendo, eu até fiquei pensando aqui. Pensa que já há 12 mil antes de Cristo, eles já entenderam que a agricultura era um dos meios que eles poderiam fazer essa troca. E a humanidade já entendeu, e isso que nos diferencia, enfim, de todos os outros bichos, porque nós somos seres racionais, que a gente só poderia trocar o excedente. Quer dizer, você produz muito... E o que você vai fazer com aquilo, com um monte de alface, né? Se não pode estragar aquilo, você tá colocando, então você vai trocar esse excedente. Outra pessoa pode precisar também. Exato. Daí começou a trabalhar esse escambo, vamos se dizer, né? Essa palavra, para quem não conhece, se chama escambo, essa troca desses produtos. Só que daí você satisfaz uma necessidade pontual e traz exatamente que hoje você tem aquela necessidade, você consegue fazer essa troca, mas não garantida, porque assim, e se eu não conseguir plantar alface o suficiente para trocar o mês que vem? Como que eu vou trocar? Você começa a atingir um platô de que o escâmbio não começa a funcionar certo. Isso, eu tô tentando lembrar da época do colégio. Acho que tem um nome pra isso, que acho que era coincidência de desejos, não era isso? Exato. Em que duas e o pessoas efeito disponibilidade. Isso, exatamente. Então, imagina, se eu sou, sei lá, se eu tô tentando te vender laranjas, ou trocar laranja com você é alérgica à laranja, não vai funcionar esse tipo de troca. Exatamente. E daí veio um outro problema também desse escambo, que foi o que você comentou, né? Que daí, assim, como que eu vou pesar... Como que eu sei quantidade de laranja versus a quantidade de um determinado algodão pra poder trocar isso? Né? Alguém saía vale perdendo. Mais do que a sua laranja. Certeza que alguém saía perdendo ou saía briga. Sempre. Não, naquela época saía, né? Aí vai o bom negociante, né? Vai o bom negociante. Quem vende melhor o seu próprio produto ali. Não, deve ter sido muito engraçado. E aí, a humanidade precisou evoluir novamente. Mas o engraçado, vou trazer uma curiosidade aqui, tá? Que eu coloquei na minha pauta, que a gente tá falando sobre isso. O sal já virou um meio de troca. Quando a gente tá falando de commodities, né? Antes da moeda. O gado virou um meio de troca. O cacau. Só que quando essas daqui viraram, era que, na verdade, elas eram as principais. Que então, todo mundo precisava, né? Exato, elas mensuravam. Nada mais é do que elas mediam o valor das outras. Então assim, 1 quilo de sal vale tanto algodão. 1 quilo de sal vale tanto... Então, quanto que vale essa laranja? X quilos de sal. Então ficou uma coisa mais regular, assim, exato. Onde esse tipo de produto, que eram matérias-primas que as pessoas realmente precisavam para produzir outros produtos, para consumo, elas eram bens em comum, então eles começaram a equiparar os preços. Exato, é uma equiparação. Isso, é uma equiparação. Isso seria o conceito de commodity? Na verdade, assim, a commodity em si são os produtos, né? Na verdade, isso nada mais é que você começar a agregar valor
aquele tipo de troca. Sim. Porque senão você não gera valor de nada. Como que você vai adequar um determinado valor? Você precisa padronizar, uma padronização. Acho que essa é a palavra. É isso. Foi você na precisa época começar que se a trazer. né? Exato, você precisa começar a trazer uma padronização. Que daí, depois, futuramente, trocou das commodities, na verdade. Ainda é uma commodity, é até meio confuso. A gente tá falando de commodities, vamos dizer, agrícolas. Então, quando começou essa padronização de sal, o sal foi durante muito tempo uma padronização muito boa, mudou para as commodities de metais, que veio o padrão ouro. Porque também eram ativos muito escassos e que demandavam muita energia, dedicavam muito trabalho para você poder extrair isso. Então, exato. Assim, a gente sabe que são commodities que têm um valor agregado muito alto. Mas daí era o ponto que isso daí, na verdade, era quando eles mudaram para isso, era o que determinava a riqueza de um estado, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, assim, você tirava só a agricultura, ela era importante, mas você traz para um padrão que determina a riqueza. Daí a gente, por exemplo, pode ir nas colônias exploratórias. O Brasil, quando foi descoberto, tudo bem, primeiro era pau-brasil, enfim, a gente teve todas essas questões. Ouro, diamante, as Minas Gerais, eles ficaram bem felizes, e a gente era colônia exploratória e queria só isso, né? Essa forma que mostrava que Portugal tinha sua determinada riqueza, né? Na verdade, através da colônia que a gente era tinha. Uma reserva de valor, né? A nossa terra era basicamente uma fazenda para os colonizadores, que no caso eram os portugueses, onde eles vinham para cá e extraíam tudo que eles precisavam para abastecer a cultura e a sociedade deles. Exato. Então daí, continuando nosso raciocínio, eu espero que todo mundo tá acompanhando aí, que eu tô fazendo uma linha do tempo aqui. Tá bem desenhadinha. Tá muito bem desenhada. Tá dando pra entender. Eu vou dar uma dica pros ouvintes aqui. Tem alguns alunos meus que fazem isso. Coloca o podcast, senta aí, se acomoda na sua mesa, no seu sofá, pega um caderninho e escreve o que a gente tá falando. Isso, os principais tópicos. Os principais também, tópicos, porque você vai começando a guardar aquilo. No final de todos os episódios, você vai ver que vai fazer muito sentido. Com certeza. Eu tenho feito isso também, viu, Bruna? Ultimamente, assim, eu sempre pegava naquela correria, eu quero estudar alguma coisa, eu simplesmente lia, mas aí entrava, sei lá, uma ligação pra mim, eu já tinha esquecido que eu tinha acabado de ler. Aí eu peguei exatamente essa dica. Eu falei, bom, eu vou começar a estudar. É que eu sou pessoa da escrita. Eu não sei você. Você é estudiosa. É do grifar. Ó meus livros aqui, ó. Tem tudo post-it, grifado. Eu tô me sentindo, eu tenho uma lista de livros pra ler ainda, meu Deus. Sensacional. Mas acho que o estudo, o conhecimento é algo que, assim, não tem preço, né? Quanto mais a gente absorve, mais rico nós ficamos, não necessariamente de dinheiro, mas de conhecimento que vai determinar o nosso futuro aí. E é por isso que a gente tá aqui. Bom, vamos voltar aqui pro nosso tópico. Então, eu trouxe um outro negócio aqui, ó. Então, assim, nenhuma dessas formas, né, que se trabalhou dinheiro e tudo mais nas commodities, mesmo chegando como meio de troca, chegando a parte da commodity metálica, que na verdade é o padrão ouro, nenhuma delas deu conta de vários problemas. Então, eu vou colocar em tópicos aqui pra gente conversando. Então, assim, questão de reserva de valor. Concorda comigo que se o metal é a única reserva de valor, e os países que não têm, na época não era país, né? Tem até que me corrigir aqui. Os estados que não tinham metal. Como que ele vai entrar dentro dessa dinâmica? Não funciona, concorda? Determinadas regiões não se tem reservas de ouro, de prata, então é realmente um ativo escasso, né? Exato. Só para lembrar aqui, pessoal, o que é uma reserva de valor. Nada mais é do que alguma coisa que você tenha que tem extremamente valor para dentro da comunidade inteira, não só para onde você mora. Hoje, por exemplo, dólar é uma reserva de valor muito interessante, a criptomoeda é uma reserva de valor muito interessante, não o real, por exemplo, que é uma moeda que desvaloriza. Mas a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas já fica com essa palavra aí, coloca no seu glossário que depois a gente vai falar mais sobre ela. O ouro também aqui, como unidade de conta, né? Sim. Então, assim, como que você vai mensurar o peso do ouro e o trabalho para gerar aquela moeda? O peso é o tamanho, como que você vai mensurar? É difícil, né? Você gerar uma unidade de conta. Imagina, por exemplo, se alguma coisa custasse, fico pensando aqui, né? Eu já tô viajando. Sei lá, 10 quilos de ouro. Como que você vai ficar carregando? Não, é impossível. Imagina você comprar um Bitcoin com ouro. Você ia ter que levar um caminhão de ouro hoje em dia. Porque querendo ou não, nessa época que é o padrão ouro, gente, vamos pensar, mas era só fazer uma moedinha. Não, a unidade de conta e reserva de valor estava naquela moeda ali. Sim. Aquilo que valia. Porque então tinha que valer 10 quilos, né? aquilo. É o mesmo valor que tem pra você, vai ter pra outra pessoa. Então, exato. Você consegue estabelecer ela como uma moeda. Ou se você quiser vender pro banco, vender pra alguém e receber um outro tipo de dinheiro, era aquilo que
fazia, né? A pessoa ia querer receber 10 quilos de ouro. Não uma moedinha que equivale a 10 quilos de ouro. Se você tem aquela quantidade toda. Ai, meu. Exato. Daí entrou essa questão, o problema do meio de troca, né? Esse padrão indefinido, se era por peso, se era por tipo de metal, como que fazia. Então teve uma dificuldade muito grande para fazer essa troca de moeda. Também aquela parte da portabilidade, né? Porque você carregar, né, ouro pra cima e pra baixo, além de ser perigoso, né? Porque você poderia perder esse ouro pra algum… Até hoje, né, gente? Até não anda hoje, com os ouro no pescoço. Você tem ouro, você esconde, né? Mas devia ser muito difícil, né? Então, acredito que depois desse período teve que ter algum advento pra poder substituir, né, esse tipo de moeda. Exato. Foi aí que a gente fala, né? Na economia a gente fala que é expansão da base monetária. Olha que palavra interessante, hein? É um palavrão. É um palavrão, exatamente. É um palavrão. O que seria essa expansão da base monetária? Gente, tudo que é monetário está relacionado ao dinheiro. Então você precisa transformar o seu dinheiro foi aí que surgiu o papel moeda. Você precisa trazer ele em outros métodos que seja mais fácil de você trabalhar a troca e você conseguir mensurar e fazer transacionar. Eu acho que é melhor falar assim. Sim. As transações que a gente faz. Transações a gente faz até hoje, né? Então, uma transação é um Pix, por exemplo, é um TED. São essas trocas que elas precisam ser eficientes. O cartão de crédito que você paga ali no seu supermercado. Cartão de débito. Tudo isso são meios transacionais. E a base monetária, na verdade, nada mais é do que uma regra, né? Que você cria pra virar e falar assim, agora esse papel moeda vale 10, esse vale 20, esse vale 30. Mas é só um papel. Não, mas ele equivale. Dentro do Estado foi declarado que ele vale aquilo. Então você começa a centralizar, se a gente puder falar isso. Aí seria centralizado. O governo começa a dar uma olhada e falar assim, não, agora existem regras pra isso e é assim que funciona dentro desse Estado. Sim. Acho que dá pra falar assim, né? Dá pra entender. Sim, começa a surgir a centralização de poder, né? Bruno, até tirando uma dúvida com você, não foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir os bancos? Sim. Justamente para que, eu não posso ficar, eu tenho lá 50 quilos de ouro, não vou deixar isso na minha casa e também não vou ficar andando com isso de cima para baixo. Então, não foi nessa época que as pessoas depositavam esse ouro e recebiam basicamente um papel comprovando que ele tinha aqui. Olha que medo, né? Exato. Você pega 50 quilos de ouro, deixa no banco e ele te dá um papel e fala, vale 50 quilos. Exato. Foi mais ou menos nessa época, né? Mais ou menos isso. Tanto que assim, quando o pessoal já deve ter visto vários filmes, inclusive a Casa de Papel deve trazer muito isso, né? A última, que tem lá a reserva de valor, que era o ouro da Espanha. Segundo ou terceiro, o objetivo era o ouro mesmo, né? Exatamente, era o ouro, tanto que eles derreteram e tudo mais, o pessoal tem uma noção. Mas o banco, ele surgiu dessa forma, porque assim, o banco, na verdade, antes, ele era utilizado para exatamente guardar isso. Então, a cabeça que a gente tem de banco até hoje, o que todo mundo acha que quando você vai tirar o seu dinheirinho lá, então vamos lá. Vou sacar R$200. Daí a pessoa acha que atrás da máquina… Eu tinha isso quando criança, gente, me julguem. Eu achava que atrás da máquina tinha um mocinho que ia até atrás de uma portinha, sabe, com o número da conta. Vai colocando a moeda. Ele colocava, daí ele falava, não, esse é seu, porque você tem mais, e colocava o dinheirinho ali, entendeu? Você falou, mas como é que sai tanto dinheiro aqui? Acho que tem uma pessoa aqui tão assim, rápido. Ele deve tirar. Ou a gente tinha dimensão, porque em muitos filmes é isso. A pessoa vai no banco e abre uma gavetinha, tira joia, tira ouro. Mas antigamente surgiu disso. As pessoas guardavam. Era um lugar, vamos dizer, seguro para você guardar sua riqueza. Sim. Né? Porque aquilo determinava… Né? Eles custodiavam pra você e garantiam a segurança. Olha, tu tá utilizando outra palavra… Eu tô aprendendo com você, Bruna. A gente conversou tanto aqui que eu falei, eu vou me informar, porque, né? Estou com uma pessoa extremamente é isso, gente. experiente. Repete o que é custódia. Custódia é quando você delega para alguém, algum órgão, ou no caso um banco, a segurança dos seus ativos, que no caso é o ouro. Então você coloca lá, o banqueiro vira pra você e fala, tá seguro aqui, irmão, fica de boa aí, toma esse papel que eu te garanto que eu te devolvo a hora que é a hora que você precisar dele. Mais uma palavra pro glossário, pessoal. Guarda essa palavra que a gente vai usar bastante. Exatamente. Mas é isso. Então, o banco, ele tinha essa função. E daí, quando vem o papel moeda, é exatamente para começar a fazer isso. Então, assim, esse papel equivale ao que você tem aqui, né? Porque ele guardava essa riqueza que você tinha. E era mensurado pelo a quantidade de coisas que você tinha dentro do banco. Até o crédito era gerado. Então, quando começou a surgir o papel moeda, como que o banco entendia? Porque não tinha transação de banco que a gente conhece hoje. Então, era assim, se você deixasse ali dentro do banco, até para
poder ter determinada confiança no papel moeda e começar a fazer aquilo girar. Então ele te dava o dinheiro a partir do momento que você deixasse sob custódia do banco, que a gente falava. Entendi. Ele falou, o banco entende, é como se fosse a garantia. E se você não pagar, isso daqui é meu. Entendi. Aí começou a surgir essa questão de garantia. Entendi. Eu tô guardando aqui, né? Eu tô guardando a sua riqueza e eu vou te dar um papel moeda que equivale àquilo. Mas você imagina a desconfiança das pessoas naquela época, né? Porque assim, medo, como que eu vou né? guardar o meu ouro? Como que eu vou deixar minhas joias, minhas coisas ali? Ele tá me dando um papel que não vale nada. Pra humanidade ali, pra civilização daquela época, deve ter sido muito difícil. Era muito incipiente, né, também essa situação, né, de… Exatamente. Como que o dinheiro foi se formando, como que as trocas foram se relacionando, tipos de moeda. Então, eu acredito que nessa época deve ter sido realmente… Não estávamos lá, né, mas deve ter sido difícil pra galera… Né, Não, bater no peito e falar, vamos aí, vamos deixar o nosso dinheiro ali. Não, e daí, ó, você trouxe, foi aí que surgiu o banco. Daí do banco, né, surgiu a caderneta de poupança. Olha lá, essa aí também é bastante conhecida dos brasileiros, hein? Você sabia que, uma curiosidade, você sabia que a poupança era exatamente, a caderneta era porque você chegava lá, então a pessoa anotava, estou depositando 100, daí tinha um caderninho, onde a pessoa escrevia assim, fulaninho da rua tal colocou 100 reais. Olha só, era tudo na mão. Eu tô falando reais, mas não era reais, né, gente? Mas era tudo na mão. Era tudo na mão. Olha. E daí depois riscava. Gente, coisa assim, pergunta pra sua avó que sua avó conhece. Então daí a gente tá falando sobre a poupança. Depois da poupança, entraram as questões, por exemplo, de política monetária. Lembra que eu comentei ali atrás sobre base monetária? A política monetária nada mais é do que as regras de como que aquilo funcionava. É a gestão do dinheiro… Exato. De fato, pelo governo, né? Exato. Daí, por exemplo, surgiu, gente, o que vocês conhecem sobre a dívida pública, que é o famoso Tesouro Direto, por exemplo. Sim. Né? Que também é um ótimo Não, na verdade, investimento, o tesouro em si, mas você comprar esse tipo de dívida e você começar ali um conceito básico de investimentos, financiamento, crédito. Eles começaram a surgir a partir do momento que você tem regras para aquilo. Depois da poupança, veio a questão, isso daqui é muito conhecido no Brasil e nos Estados Unidos ainda mais. Veio a questão do cheque. Eu lembro. Eu cheguei a usar cheque. Mas Chegou? não foi muito tempo. Cheguei. Ah, você é velho, e eu não né? gostava. Eu sou novinha, não. Ah, eu não, tanto aí, mais com não. uns 30 a mais. Não. Mas eu também, mas eu não conheço cheque. Era uma coisa mentira. que era basicamente… Você mente, não eu pagava a Bruna com um pedaço de papel. Ai, que mentira, a gente nem se conhecia. Nem se conhecia, não, tudo sou bem, muito Monique, mais então. nova. Mas a gente pagava uma outra pessoa também com um pedaço de papel, com um valor escrito, com a nossa assinatura para essa pessoa ir lá no banco e falar: olha, o dono desse dinheiro me assinou esse papel aqui para você, né, me dá esse dinheiro de fato. Então ele ia lá no caixa do banco pra sacar esse dinheiro, né? Nossa, é verdade, Era gente. uma doideira, E cheque né? devolvido, nossa. Não, e o próprio cheque não era compensado. Era muita confiança. Era. Porque você simplesmente assinava um papel. E você podia assinar, você tinha dinheiro na conta ou não tinha. Exato, mas e aquele cheque que você paga alguém? Eu paguei 100 reais pra Monique no cheque. E esse cheque nunca cai na minha conta? Porque a Monique pega, passa pra outra pessoa. Nossa, você tinha que cruzar. Eu lembro, a minha mãe falava aí que você tinha que escrever o nome da pessoa que era. Exatamente, aí ficava pingando de mão em mão e você nunca viu o depósito. Aí quando vinha o depósito, você tava sem o dinheiro, o cheque voltava e a pessoa vinha reclamar com você. Você fala, poxa vida, mas era pra ter depositado há um ano atrás esse cheque. Exatamente, daí quando cai você fala, nossa, mas quem é esse fulano? Eu nunca devi pra ele, eu nunca paguei ele. Nunca vi essa pessoa. Uma coisa estranha, nossa, gente. E aí, a gente já mostrou todas as funcionalidades negativas que o cheque tinha. Aí no Brasil, isso daqui é muito conhecido do Brasil. Carnê e crediário, gente, como forma de pagamento. Isso eu lembro da minha avó. Carnezinho Magalu voltou. Tem, né? Verdade. Carnezinho Magalu Mas eu lembro voltou, da minha avó, gente. que ela tinha os carnezinhos dela, que ela ia pagando as coisinhas dela, tudo no carnê, organizado, ia lá, anotava, bonitinha. Foi bastante usado aqui no Brasil. Foi bastante usado. Era uma forma, porque assim, a gente ainda não tinha os próximos conceitos, que é o cartão de crédito, né? Porque assim, o limite, ele era considerado, era boleto, né? Que pagava carnê, você ia lá, colocava o dinheiro, a gente trabalhava com cheque, na confiança do cheque. Você não tinha um cartão de crédito, porque hoje, na verdade, você não tem a necessidade de um carnê e um crediário, concorda? Porque você vai até o banco
ele aprova o seu limite e você pega o seu cartãozinho, que você pode colocar no seu celularzinho e passear com cartão, ele. Né? O seu próprio celular já virou tudo. Cartão. Exatamente. Aí você parcela a perder de vista, não gosto de parcelar na verdade não existia o cartão de crédito, né? Então por isso que ele funcionava. Mas se você pensar friamente, concorda comigo que é o mesmo conceito do cartão de crédito? Sim. Você precisa ter um crédito naquela loja pra você ganhar um carnê, porque senão ele não vai te aprovar, porque é uma promessa futura de pagamento. Sim. Então, o cartão de crédito é a evolução do carnê? Lógico. Pô, que maravilha. Total. A gente usa até hoje, eu adoro cartão de crédito. Se você parar pra pensar, e a gente já vai entrar no meio digital, é o meio digital do carnê. Sim. E é muito prático também, né? Porque como que funcionava o carnê? Você precisava ir lá na loja, ele pesquisava o seu CPF, ou a assombração de todo mundo pesquisar CPF. O meu tá limpinho, graças a Deus. Você vai lá, pesquisa o CPF, daí aquela loja falava, carnê Casas Bahia, nem tinha Magalu, né? Loja 100, Casas Bahia, acho que essas eram as lojas. E daí ela falava, eu quero comprar uma geladeira. Daí ele olhava lá o seu score de crédito, a pontuação que você tinha. Falava, olha, mas você só tem R$1.000, a geladeira custa 1.200. Então você só podia fazer aquilo lá. Nada mais é que hoje você entrar no banco e pedir um cartão de crédito. Ele vai analisar o seu score, ele vai analisar a sua atividade financeira e vai falar, o limite do seu cartão de crédito é R$1.000. É a mesma coisa, só que antes era num meio físico. O carnê é um meio físico. Na própria loja, Na própria loja, que você emite, daí tem uns boletinhos, você vai lá, pagava e tudo mais. O cartão de crédito é um meio digital do carnê. Sim. Nossa, mas a gente passou por tudo isso, né, cara? Em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo. Eu gosto de falar que a nossa geração, que a gente viu basicamente o maior salto tecnológico, assim, da história, né? Porque em 20, 30 anos, o que mudou... Eu lembro na época que a gente colocava até Bombril, cara, na televisão, lembra? Pra poder acessar. Eu falava, precisava de uma antena na televisão, não tinha internet, cara. Ou se quando tinha internet, você tinha que usar de madrugada pra não tomar aquela conta de minha mãe telefone brigava gigantesca. Tanto comigo. Minha mãe puxava o telefone depois da meia-noite pra ver se eu tava na internet. Eu queria morrer. Olha, adolescente rebelde. Na minha casa eram 3, né? E 3 mais ou menos da mesma idade. E todos apaixonados por jogos. E a gente descobriu que dava pra jogar no computador, pela internet. Você imagina meu pai como ficou feliz quando recebeu a primeira conta? Nossa Senhora. Foi uma loucura. Lá em casa a gente já teve esse BO de conta muito cara. Aí você tira e daí ali, corta a internet de todo mundo. A minha mãe deixava literalmente fora do gancho. Porque quando você tirava o telefone do gancho, depois acho que 1 minuto ele ficava mudo, lembra? E não cobrava. Era a solução que os pais tinham, né? Era a chave, era o cadeado. Nossa, graças a Deus que as coisas evoluíram, né? Ai, meu filho nem sabe o que é isso. Já nasceu com o dedinho pro lado, assim. Já vai direto Mãe, no deixa eu mudar pro próximo vídeo. É muito engraçado. Bom, e daí veio a evolução do cartão de crédito que a gente conhece. Continuando aqui, agora a gente pode trazer a questão das contas digitais. Sim. Né? Porque assim, eu até brinquei aqui, o cartão de crédito realmente tá ali no celular. E aí começou a vir esses conceitos da conta digital, que na verdade você tem um cartão de crédito que tá dentro do celular, que vai direto para uma conta digital. Banco digital, né? Corretora digital. E daí a gente começou a não ter acesso mais ao dinheiro. Você já pensou isso? Que maluco que a gente... Eu, por exemplo, se eu tiver... Não vou mentir aqui. Eu tenho, na verdade, R$200 na minha carteira. Mas eu não gasto nem que a vaca tussa. Cuidado com a inflação, hein? Mas é aquela moeda de 200. Eu não quero gastar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre emissão de notas com valor mais alto. Eu não tenho nenhum dinheiro. Eu tô guardando de feliz. Mas eu tenho uma nota de $2 e uma nota de R$200. É a única coisa que eu tenho. Eu não tiro dinheiro, não sei há quanto tempo. Eu devo ter aqui, acho que R$4. E até a minha namorada, ela costuma falar pra mim, amor, você não pode ficar sem dinheiro na carteira, porque às vezes, né, você precisa de um dinheiro pra pagar alguma coisa ali. Eu falo, cara, você paga tudo no celular, hoje em dia é tão fácil. Inclusive quando a gente fala de contas... Depois que veio o Pix, eu falo, você aceita Pix, moço? Aceito. Então tá bom, espera só um minutinho, tô ótimo. Não, abre o QR Code aí pra mim, que você já vai lá, escaneia e já pagou a pessoa. Mas o legal que você fala também da questão das contas digitais é que a gente tem visto, né, uma série de novas empresas que são voltadas, como a galera chama de fintech, né, as contas digitais, e que não tem nem agência física. É 100% digital, 100% online. Tanto que você vê o código da sua agência lá, da sua conta. Mas esse é o medo do brasileiro, né? Na verdade, eu acho que assim… eu acho que é até um tabu pra gente conversar. Porque apesar de evoluir muito, você já parou pra pensar que o brasileiro morre de medo do digital?
Eu acredito que sim, né? De ser hackeado. Não só de ser hackeado, mas a gente tem o hábito de ir na agência. Na agência resolver tudo, né? Gente, eu entro na agência, juro por Deus, eu acho que eu quero matar um lá dentro. Porque é muito ineficiente. Mas é porque eu tenho que concordar que a gente foi crescendo com a internet. Mas assim, vamos combinar que é ineficiente. Mas o brasileiro, ele é desconfiado. Sim. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Ai, mas, Bru, cadê a agência? E se eu precisar falar com o meu gerente? Nossa, eu não costumo falar muito mais com o meu gerente. Assim, eu resolvo tudo online. Mas engraçado que você fala também na questão do banco. Eu, assim, raras vezes eu acabo indo no banco e você sempre encontra aquela pessoa um pouquinho mais velha, com aquele, né, boletinho, Nossa, pagando no próprio caixa eletrônico. Minha avó conta como estão os netos, né? O cara conhece mais sobre mim do que eu mesma. Pra tomar um café. Lógico, não, gente, é assim. Só que eu acho que assim, essas contas digitais, eu acho que elas são muito boas, mas eu acho que o Brasil ainda tem um espaço muito grande e quero muito que a gente traga isso ao longo dos outros podcasts, porque realmente ainda é um tabu essa questão do digital, né? Então a gente tem essas fintechs que são os bancos digitais que têm crescido absurdamente, mas o brasileiro é ansioso. Eu vejo muito assim, eu tava com uma conta, um super banco digital gigantesco e tudo mais, artista fazendo propaganda. Não, mas porque dá aquele errinho, né? Tudo que é digital, a gente ele é uma internet. Sim. E tá tudo bem. Eu também entro na minha corretora, às vezes tá zerado. Gente, eu fecho ela e falo, amanhã a gente conversa. Você fica com aquele medo do bug também. O pessoal fica com medo do bug e fala, meu dinheiro sumiu, o banco digital sumiu com o meu dinheiro. Gente, calma. É só a gente tá falando sobre internet. Às vezes falha também. Às vezes falha e é normal. E tanto que, não pense você que tá ali na sua agência, teve um problema com um banco grande. Você que tá na sua agência, não faça que nem eu que acredita que tem uma pessoinha ali atrás e que existe uma caixinha com o seu dinheiro guardado. Pelo contrário, o banco ganha dinheiro emprestando o seu dinheiro lá dentro. Já vamos tirar aqui, o tabu número 1 de todo mundo. Vamos falar. Só eu vou jogar real aqui. Vamos lá, pingo no i. Existe o banco, você foi lá e você tem a sua conta corrente dentro do banco. O que o banco faz? Tá lá na conta corrente, na sua poupança. Ele não vai pegar agora. Não. Ele não quer nem saber se vai pegar ou não. Ele empresta. Eu já trabalhei em banco e é assim que funciona. Ele vai lá e empresta o seu dinheiro no famoso CDB. CDB. Qual é o significado dessa sigla? Certificado de depósito bancário. Então tá explicado. Ele vai lá. Um certificado e fala, olha só, presta seu dinheiro aqui que eu vou emprestar pra alguém. Ele empresta o dinheiro dele, entendeu? Então assim, na verdade é o contrário. Vamos lá, vamos só voltar. Ele empresta esse dinheiro que tá aí dentro, ele dá num financiamento pra uma outra pessoa e ele capta de você através do CDB. É um ciclo, entendeu? E o dinheiro da sua conta também é lá emprestado. Então, ele tá usando o seu dinheiro e quando você quer ir lá, aí sim, ele pega no montante total. Porque assim, a sua conta é só um número. Existe um número lá que tem 10 mil reais na conta. É um número. É digital, gente. Sim. É um número já é digital, só. É um número numa tela. O seu dinheiro já foi emprestado pra alguém. E quando você quiser, sim, vai te devolver. Mas ele tá rodando, ele tá circulando. Porque é emprestando esse dinheiro que o banco ganha dinheiro. Mas aí você for colocar aquela relação, lembra que você acabou de falar pra gente, Bruna, que você ia no banco antigamente, aí a pessoa anotava num papelzinho, a Bruna depositou tantos no dia tal, e aí a partir daí começava a rolar os juros. Agora isso é feito de maneira 100% digital. Você deposita um dinheiro, fica aquele registro lá, o dinheiro... Exato. O banco pega o seu dinheiro e começa a te pagar uma taxinha. A tecnologia é a favor do trabalho dos bancos. Mas você vê como é análogo de como a coisa funcionava no passado? Exato. A gente só vai evoluindo, né? A gente só vai evoluindo. Na verdade, a gente vai criando meios e amplificando isso. Porque se fosse ainda por papel, a gente não poderia dar crédito ou dinheiro ou acessibilidade do dinheiro para tantas pessoas. Entendi. Porque a população cresceu demais, Não, né? faz todo sentido. A gente tá falando de épocas, hoje em dia, as cidades são super populosas. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos ter no mundo inteiro. Antigamente não tinha o tanto de pessoas que tinham hoje. Sim. Né? Foi também um salto populacional, não só tecnológico. Exato, né? Ainda funcionava. Bom, daí a gente tá falando sobre essa questão da evolução do dinheiro. A gente fala bastante. Não, mas tá muito gostoso o papo. Eu tô adorando porque eu tô aprendendo junto também com os ouvintes da Mix aqui. Eu quero trazer alguns pontos, né? A gente falou bastante sobre essa questão de papel moeda e tudo mais. Só puxando um adendo aqui.
A moeda em si, porque daí agora eu já quero trazer alguns spoilers pro próximo. A gente tá indo pro nosso final aqui, então vamos deixar alguns spoilers aqui. Qual que é o principal ponto do problema do papel moeda, né? É a desvalorização dele, né? Esse é um ponto que a gente tem trabalhado faz tempo. O Brasil, historicamente, é um dos países que mais trocou de moeda. Você sabia disso? Eu lembro. Eu era pequeno, mas eu lembro. A gente já passou algumas. Poucas, é que a gente não vai lembrar com tanta propriedade. Mas era cruzado, depois cruzado novo, depois… Nossa, eu nem lembro. Assim, é que na nossa época dinheiro era coisa de adulto, né? Cruzeiro, a gente não podia cruzado, ter informação. Cruzado novo, e assim foi. Exato. Até chegar ao real. Aí foram vários tipos de moeda. E qual que é o principal ponto? É que assim… Toda vez, não acho que é bom, e até a gente, quando a gente conversa sobre isso, quando você troca de moeda é porque ela já foi desvalorizada demais. Isso daí é o conceito da inflação, ou seja, você comprou antigamente o que a gente comprava com R$100, então no começo do Plano Real, em 1994, que foi a última vez que nós trocamos de moeda, né? Em meio de 1994, né? Foi exatamente dia 1 de julho que a gente começou a utilizar. Lá, R$100, hoje, tudo que você comprava com R$100, hoje você teria que ter mais de R$700. Meu Deus. Então, quer dizer, o que acontece? Tipo, quem deixou o dinheiro embaixo do colchão… Perdeu 7 vezes. Mais ou menos isso que a gente faz. R$100 valeriam, sei lá, R$7. Exato. É a mesma coisa da conta que a gente fizer. O salário mínimo, ele não deveria ser R$1.200. Ele deveria ser acima de R$6.000 aqui no Brasil. Por quê? Porque o que você comprava com R$1.000 é muito diferente. Então tá muito defasado. Então, por exemplo, tá muito defasado. Então no carrinho, você ia lá no carrinho do supermercado, precisa de fralda, café, açúcar, essas coisas. Tava R$100. Hoje você precisa ter R$700 pra comprar as mesmas coisas. Nossa, é 7 vezes mais do que custava? Quase 7 vezes mais. Pouquinho mais, 7 vezes mais. Meu Deus. Então esse é o conceito de inflação. O que quer dizer? O seu papel moeda, o dinheiro do seu país, perdeu valor. Você perdeu o valor. Sim. Agora, preço é diferente de valor, tá, gente? É só pra vocês. Preço é ali o que você, pelo preço que você pagou, custa R$10. Aquilo custa R$10. O valor é… Será que aquilo deveria custar R$10? Seria o valor intrínseco, por exemplo? Não, porque dependendo da utilidade daquilo que você… Se aquilo vale mesmo realmente R$10. Isso, sim. Preço é preço. É aquele preço e não tem conversa. É o quanto se coloca ali que precisa ser vendido. O valor é mensurar mesmo se aquilo tem aquele determinado valor. Se aquilo tem valor efetivamente, né? Sim. Então eu acho que o principal foi isso. E foi aí, eu acho que juntaram várias coisas. Vê se eu tô errada, conversa aqui comigo. Então, a gente tem essa questão do papel moeda que surgiu. A gente tem esses diferentes tipos. O dólar, ele surgiu como padrão hoje em dia no mundo inteiro que ele é utilizado. Porém, com essas políticas monetárias, voltando, política monetária são as regras do mercado do dinheiro que rola ali dentro do país, acho que é melhor falar assim, né? Bem num linguajar bem comum, bem solto. Padrão, bem solto. E daí a gente entra tudo pra questão dos meios digitais. E aí a gente ainda tem um problema agora, por exemplo… crises mundiais existem e elas são cíclicas. A gente pode até conversar um podcast exclusivo sobre isso. E a gente tá vendo a desvalorização de todas as moedas. Isso tem sido um impacto muito grande, que a inflação é um dos temas mais conversados hoje em dia, inclusive nos Estados Unidos. É que tá uma batalha, né, pra conter essa inflação. Tá uma batalha. E lógico que inúmeras coisas que a gente passou também nos últimos 2 anos. A gente teve 2 anos de pandemia. Exato. Então… Aí a gente pode falar que a criptomoeda, ela surgiu num momento bom. Então… Olha, agora… A única pergunta que eu tô te fazendo, hein? Eu acho que sim, Bruna. Por quê? Eu sou muito do lado da liberdade, né? Da gente ter total autonomia de como gerir os próprios investimentos, como trabalhar com o nosso dinheiro. Porque afinal, né, é tão difícil, né, a gente trabalhar, juntar patrimônio, investir, e isso ser também uma questão de segurança no futuro. E a gente tem tantas variáveis hoje em dia com as quais se preocupar, que eu acredito que as criptomoedas, elas trazem sim um senso maior de autonomia e liberdade, né? Pra quem não conhece, eu acho que vale explicar um pouquinho sobre o que é o conceito de criptomoeda. Mas um spoiler muito rápido sem palavras difíceis. Com certeza, não, palavra difícil, qualquer palavra difícil que a gente falar aqui, a gente já faz um convite pros nossos ouvintes pra ir lá no binance.academy.com/pt e consultar e vai aprender ali. Gente, glossário, a gente vai montar um glossário bonitinho também, mas lá já tem, né? Tem um glossário enorme, conteúdos, inclusive muitos dos conteúdos que a gente vai passar aqui no CryptoMix são
da Binance. Na verdade, todos os conteúdos que a gente falar aqui vão estar disponíveis também pra galera no Binance Academy. Então já fica o convite pros nossos ouvintes, que eu aprendo bastante lá. Você já deu uma olhadinha lá também? Dá pra tirar várias dúvidas, né? Lógico. Mas falando um pouco sobre criptomoeda. Criptomoeda é um dinheiro 100% eletrônico e descentralizado, né? Que não depende de um órgão central, como a gente estava falando, né? Dos bancos centrais, de casas de moeda, de política monetária. Porque quem controla isso são os próprios usuários. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas que também, imagina só, eu vou dar um breve spoiler aqui. Imagina o Conrado vai pagar a Bruna com Bitcoin. Como que isso funciona, na verdade, né? Só pra lembrar o pessoal, o Bitcoin é uma das principais criptomoedas. A gente vai falar no próximo episódio sobre isso. A principal, a maior é que começou o universo todo das criptomoedas veio através do Bitcoin. Então, como é que funciona esse tipo de transação, né? Ela é uma transação feita diretamente, que se chama no mercado de criptoativos, peer-to-peer, ou seja, pessoa para pessoa, que também significa igual para igual. Então, tanto a Bruna quanto o Conrado, dentro dessa rede, nós somos pontos iguais. Então, eu transfiro o dinheiro direto para você através da blockchain, né, do registro da blockchain, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, mas que não depende de um banco, por exemplo. Ou seja, essa transação não é computada pelo banco, ela é computada pelos usuários que fornecem essa força computacional. A gente não tem uma questão de intermediação. Exatamente, certo? É feito de forma direta. Mas eu vou deixar para aprofundar esse assunto um pouquinho mais para frente ali. Mas eu acredito sim que o mercado de criptoativos, ele veio num ótimo momento. Ele te dá a liberdade. Mas é claro que a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto nos próximos episódios também. E a gente vai deixar aqui já uma recomendação que tudo que a gente fala aqui é um conteúdo 100% educativo, que tudo que você quiser decidir, né, com relação ao seu dinheiro, investimento, faça a sua própria pesquisa. Estude, porque é estudando que você sente segurança e faz escolhas melhores. Mas eu, assim, desde que eu descobri o Bitcoin, eu tenho investido, né, dentro do meu portfólio, da minha carteira, do meu limite de risco também, porque a gente tem que fazer esse balanço que é super importante. Mas eu acredito principalmente como uma reserva de valor, Bruna. Eu comparo um pouco o Bitcoin como se fosse um novo ouro, um ouro digital. Acho que a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais pra frente, esse conceito. Você vai ter que me explicar isso. Eu vou explicar. Pô, você me deu uma aula aqui sobre o dinheiro, eu vou falar sobre Bitcoin não também. Não sou especialista em Bitcoins. Mas vai ficar, eu tenho certeza que com o CryptoMix você vai sair daqui fera no assunto. Bom, vamos lá, pessoal. Só para retificar, vocês conhecem bastante, sabem aqui todo o trabalho que a gente faz de educação. Realmente, tudo que nós conversamos, inclusive qualquer tipo de ativo que a gente conversa, a própria pesquisa é muito importante. No próximo episódio eu vou querer conversar um pouquinho com vocês também sobre essa questão de perfil de investidor, quem que vai investir. Eu acho que é interessante para entender isso antes da gente falar sobre o investimento em si, né? Conhecer. Para você se conhecer. A gente sempre fala, o se conhecer e o investir andam juntos. Queria deixar aqui, existem vários livros também super renomados. Eu vou deixar uma frase aqui de um livro que eu tenho, que é assim: o futuro do dinheiro. E se uma revolução financeira acontecesse agora, você estaria preparado? Boa pergunta. E aí a gente deixa para o próximo episódio. Exatamente. Tá bom? Então, que a gente vai conversar sobre o que é Bitcoin. Exatamente. Na próxima terça-feira, fiquem ligados que vai ter mais um episódio do CryptoMix. Exatamente. E não se esqueça, se você escutou esse primeiro episódio pelo site da Mix, entra na sua plataforma de streaming preferida e na maioria delas você já pode ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum episódio. Eba, eu já vou ativar a minha aqui, eu quero ouvir quando for pro ar, né? E aí eu vou espalhar pra todo mundo. Então tá. Vou deixar com essa, o que é o Bitcoin, o que ele come, onde vive, como surgiu, no próximo episódio do CryptoMix. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.